Glória a Deus. Amém, irmãos? Bem, quero agradecer ao pastor Jair. Eu não sou muito de sair da minha igreja, mas eu estava com uma dívida com o pastor Jair desde 2005, onde ele esteve na nossa igreja. Você vê quanto tempo eu demorei para pagar a dívida, né? E, como ele já disse, eu faço minha acompanhada, minha esposa, Patrícia. Deixamos ainda 2 mulheres lá na igreja, né? Temos 3. A Thalita e a Raquel ficaram lá. Tem seus afazeres, né? E a gente, quando os filhos vão crescendo, a gente vai... Não faz igual do pastor Jair que carrega, não. Já tem que vai largando os filhos, né? Tem pastor, esse pastor que cada igreja que passa larga um filho. Ele sai, o filho fica. E a coisa vai. Rever Carlos Silvestre também, né? Nosso grande amigo, esteve lá nos ajudando. E nós viemos aqui hoje para adorar a Deus. E eu queria pedir que você, na sua oração, falasse assim: Senhor, fala comigo. A palavra que o pastor Ricardo vai pregar é de Deus, ela não é uma palavra minha. E ela também não é uma palavra para quem está do lado. E a gente tem um vício de achar, isso é para fulano, isso é para Beltrano, né? A palavra é para mim. Eu recebo a palavra para mim. E acredito eu que quando a gente pensa assim, as coisas são mais fáceis. Porque Deus, Ele trouxe você até aqui para falar com você nessa noite. Quem crê, diga amém. Acho que o pessoal não está crendo ainda não. Deixa eu perguntar de novo. Quem crê, diga amém. Amém. Então vamos orar. Pai, diante da Tua grandeza, do Teu poder, a Tua igreja está aqui para ouvir Tua voz. Te adorar, te bendizer e clamar que os nossos ouvidos possam estar sensíveis ao que o Teu Espírito quer nos falar nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o pastor, ele falou comigo, eu já vi aqui, tem no boletim. Eu sei que os irmãos estão trabalhando sobre entrega total, não é isso, irmãos? Amém? Entrega total. É um negócio bacana. Importante. Mas eu estive aqui com o pastor Jair no Encontro dos Pastores, né, pastor? Estive aqui na sua igreja. Mas eu estava analisando, irmãos, que... Pare para pensar. Quem aqui é casado, levanta a mão, por favor. Você já imaginou se o seu cônjuge dissesse assim para você: olha só, eu só sou seu marido ou sua esposa até meio-dia. Meio-dia para lá, não. Aí depois a gente muda o turno, né, igual empresa. Ou então, se falasse assim: olha só, eu vou me casar com você, mas eu vou continuar tendo umas namoradas. Os irmãos gostaram da ideia? Sim ou não? Nem eu, irmão. Quando a gente casa, tem um termo de que eu estarei contigo na saúde e na doença. Aí a pessoa fala: ó, na doença não, por favor, só na saúde. Eu queria dizer para você que quem vive só na saúde poderia também dizer o contrário: eu só fico com você na doença, que ele vai ficar menos tempo, porque você passa o menor tempo da tua vida doente. Eu queria dizer que assim como a gente não aceita coisas parciais, já diz um hino do nosso cantor, metade nunca se contou. Se nós, que somos humanos, gostamos das coisas em totalidade, você não gostaria de chegar no final do mês, o seu patrão falar assim: só vou te pagar só a metade do seu salário hoje. Por que com Deus as coisas não funcionam desse jeito? Por que com Deus... Quando falou entrega total, eu fiquei pensando nisso. Deus não conhece entrega parcial. Deus não conhece meio coração. Deus não conhece meia vida. Eu me lembro que quando eu me converti em 1986, na primeira igreja batista de Santa Cruz. Como eu não estou na minha igreja, eu posso ficar à vontade para mandar direto, né, pastor? Quando a gente está na nossa, fala: isso ele falou porque ele sabe. É carapuça. Né, pastor? Tem gente que acha assim, né? Ele acha que ele é tão gostoso que o pastor vai preparar uma mensagem para ele. Eu sou do tempo que as pessoas no culto de oração, se falam assim: eu quero pedir oração pela minha vida espiritual e pela minha vida material. Se tem aí, irmão, vai ganhar essa.
Mas olha só, eu não sou metade espiritual e metade material. Vida material é vida espiritual. Porque a Bíblia diz que eu não recebo nada que não venha dos céus. E lá no céu não tem nada material. Então esse negócio que minha vida secular, minha vida na igreja, irmãos, isso não existe. Você não pode ser cristão na igreja e não cristão lá fora. Você não pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas na igreja e não ama lá fora. Então, nós somos um só. Paulo, quando escreve às igrejas, ele diz assim: vós que sois espirituais. Amém, amado? Você está gostando? Então não existe isso. Eu não tenho duas vidas. Eu só tenho uma vida. Foi por essa vida que Jesus morreu. Amém, amados? E não existe como eu desfrutar da vida plena. Porque a vida que Jesus nos dá, ela é uma vida em... Me ajude. Fala alto. Abundância. O que é vida em abundância? A vida em abundância é a vida que ultrapassa os limites de uma vida comum. Vida em abundância é quando nós temos uma vida em que todas as coisas dessa vida glorificam e exaltam o Senhor. E a vida em abundante, ela é tão contagiante que ela é igual gripe. Quem está do lado pega. Entendeu? A vida em abundante irradia, contagia. Vida em abundante é isso. Então, entrega para Deus só pode ser total. Deus não conta a minha entrega. A gente sofre porque dividiu. A gente quer ter duas vidas. Né? Vida secular. Aí tem duas orações, né? Pela minha vida material e pela minha vida espiritual. Irmãos, desculpe. Eu sei que a gente tem... Ah, pastor, então como é que funciona isso? Eu quero dizer para você que sua geladeira é espiritual. Cara. Seu carro é espiritual. Tudo espiritual. Você não orou para receber? Orou ou não orou? Eu costumo dizer lá na igreja para as irmãs, para os irmãos que ainda não arrumaram seu par perfeito, que Deus já empacotou, embrulhou, está na esfera espiritual. Você pediu a quem? Deus é espírito, e importa que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorem o espírito e a verdade. Então ele vai se transformar, aquilo que é espiritual vai se transformar em material. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Se você entendeu isso? Opa, que bom. Então, o que acontece? Jesus Cristo ele começa a nos mostrar algumas coisas em Lucas capítulo 10. Abra sua Bíblia aí. Lucas 10. Lucas, Evangelho, capítulo 10. Eu sei que João cisma de aparecer aqui. Lucas 10. Você achou? Quem achou, diga amém. Lá no versículo 25. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: muito bem, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. A vida. A vida. O homem foi perguntar a ele sobre vida eterna. Aí Jesus pergunta para ele: o que você entende? Ele era conhecedor da palavra. Eu entendo que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Jesus falou: isso aí. Se você fizer isso, está tudo resolvido. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo que passou de largo, semelhantemente um levita descia por
por aquele lugar e também, semelhantemente, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 12 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu indenizarei quando voltar. Qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse, fala para mim o final aí. Vai e procede da mesma forma, de igual modo. Eu queria que você entendesse o seguinte, eles foram para Jesus perguntar sobre, ele foi a Jesus perguntar sobre coisas espirituais. Vida eterna. E Jesus falou, olha, o mandamento está lá, amarás o Senhor teu Deus, próximo. E logo em seguida Jesus começa a contar a história de um homem que foi assaltado. Você vê que esse negócio é antigo, né? Apanhou, foi jogado na rua. E Jesus começa a mexer na ferida deles. Quem quer ter vida em abundância, diga amém. Quem quer ter vida em abundância? Eu quero, irmãos. Essa é a vida que Deus tem para mim, para minha família, para sua casa. Vida em abundância. Porque as outras vidas até os animais têm. Ainda diz que tem um bicho que tem 7. Né? Jesus começa a mostrar algumas coisas para aquela igreja. Olha só, para aquela igreja, Jesus começa a mostrar algumas coisas. Ele diz assim, um certo homem foi assaltado, bateram nele, e ele estava semi-morto, caído na estrada. E quem vinha, passando, era o pastor da igreja, o sacerdote. Diz a Bíblia que o homem estava caído aqui, o sacerdote fez o quê? Passou de lá. Aí vem o ministro de louvor, o levita, né? O contrabaixo na mão, saxofone, violão, sei lá. Viu o cara caído e passou de largo. E depois vinha quem? Fala aí, meu, me ajuda. O samaritano. Eu queria dizer que Jesus contando isso para judeu, cara, que o samaritano fez o certo. O judeu não falava com... Eu costumo dizer que samaritano era judeu genérico. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Presta atenção, igreja de Cristo. Jesus estava dizendo, bom é o teu inimigo. Bom é quem tu não gosta. O bom é o samaritano. Irmão, se eu fosse judeu, eu ia ficar com uma bronca de Jesus. Pô, esse cara está jogando com qual time? Ele vem falar que samaritano é que é o bom. Nós, sacerdotes, levitas, passamos longe. A Bíblia diz, 1 João 4,20, que aquele que não ama seu irmão que vê, como é que ele vai amar a Deus que ele não vê? E Jesus disse que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. O sacerdote passou batido, o levita também. O samaritano mudou a história do cara. E no final Jesus fala para aquele religioso o seguinte: para você, quem é o próximo? Já que você sabe que tem que amar o próximo como a si mesmo, agora que Jesus contou a história, ele pergunta assim: quem aqui realmente amou o próximo? Quem, irmãos? O samaritano, o sacerdote ou o levita? O samaritano. Bom é o teu inimigo, cara. Bom é quem você acha. Porque olha só, os outros passaram de largo. Depois você vai ler no seu texto aí que o samaritano disse que, a Bíblia diz que o samaritano aproximou-se. Chegou perto dele. Tem pregado isso, tem falado sobre isso. Que a igreja de Cristo
ela é sal e luz. Amém? Você crê nisso? Que diferença fará a luz no meio da luz? A luz existe para dissipar as trevas. Amém, queridos? Você crê nisso? Então a luz tem que chegar perto das trevas para as trevas sair. E o sal? Você consegue salgar uma carne por Bluetooth? Pela internet? Para você salgar a carne, você tem que fazer o quê? Encostar na carne. O que isso quer dizer com essa história? Eu vou dizer para você. Olha o que o samaritano fez. Ele encontrou o homem caído, machucado, ele foi roubado. Diz umas versões que ele estava semi-morto. Aí o que o samaritano fez? Diz o texto que o samaritano foi, tratou das feridas dele, usou o quê? Vinho e azeite. Vinho para lavar ferimento, né, o azeite para untar, era a medicina da época. Primeiro diz o texto que o samaritano teve compaixão daquele homem. O irmão está falando de missões. Se a gente não tem compaixão, se a igreja não ama o perdido, se a igreja não ama, se a igreja não vive para ele, se a igreja não abre mão do que tem, não vai ter vida em abundância. Porque, volta lá, a pergunta era sobre vida eterna, irmãos. O que isso tem a ver com vida eterna? No final eu vou dizer para você. Ele teve compaixão daquele homem. E hoje a gente vive uma sociedade exclusivista. A gente só olha para o que é nosso. A gente só vê aquilo que queremos ver. E aquele homem, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, cuidou dos ferimentos dele com vinho e azeite. Lá no versículo 35, olha só, já deu vinho e deu azeite, não é isso, irmãos? Amém? Eu li um livro que dizia que para você naquela época ser uma pessoa considerada de média, como é que eu posso te dizer? De uma vida estabilizada, uma vida tranquila, você tinha que ter duas coisas em casa. Uma videira e uma oliveira. Hoje em dia não, hoje estaria bem quem tem um pé de tomate em casa, né? Mas naquela época era videira e oliveira. Então, aquele homem, porque eram coisas que valiam. Então, o que acontece? Aquele homem pegou alguma coisa que valia dele, estava no seu kit de salvamento. É isso, irmãos? Ele foi lá e cuidou da ferida daquele homem. E o detalhe, depois diz que ele pegou aquele homem e colocou sobre o seu animal. Irmãos, aquele homem, vamos viajar, como diz aí, vamos viajar. Você acha que aquele homem foi em cima do animal sentado bonitinho? Foi? Não, ele foi jogado em cima do animal. Eu creio que o samaritano, ele foi como? A pé. Foi a pé, irmão. Nós usamos nossos veículos, nossos carros para abençoar também, né? Ou é daquele que não? Você encosta daí que eu lavei hoje. Você está entendendo, irmãos? Usou azeite, o vinho, botou o carro dele à disposição, né? Sacrificou. Depois que ele fez isso, levou ele até um hotel. Irmãos, a gente não para ver as coisas, né? Olha o que é entrega total. Levou ele para um hotel. Diz o texto que ele cuidou dele no hotel. E no outro dia, sabe o que me faz acreditar? Que ele passou a noite com aquele homem. Cuidando dele. E na hora de ir embora, chamou o camarada e falou, está aqui, eu vou deixar pago 2 dias de bônus. Se a grana, se o serviço, isso aqui não cobrir, quando eu voltar, eu pago o que o senhor gastou além daquilo que eu deixei. Glória a Deus, né, irmãos? Sabe o que é isso, pastor Jair? Entrega total. Isso é entrega total. Jesus estava querendo mostrar que quando a gente se dispõe a se entregar totalmente, a gente está imitando ele, porque foi isso que o Pai fez. Foi isso que Jesus fez.
Deus, quando quis mandar um Salvador para nós, não chegou lá no céu e falou, pega o anjo mais capenga que tiver aí e manda lá para morrer por aquela raça de gente que não presta. Foi isso não. Foi o melhor. O seu filho. E a igreja de Cristo, ela tem que entender que vida eterna é imitar Jesus. Vida eterna é seguir, no final do texto ele diz, fazer isso. Façam isso. Façam isso. Peguem quem está ferido, destruído, arrebentado, castigado, roubado, lesado. Cuidem deles. Tratem eles de uma forma como eles nunca foram tratados. Jesus ensina que nós precisamos, pastor Ed, que falou isso, pastor Ed René, ele disse que nós precisamos parar de fazer a obra de Deus para fazer a obra com Deus. Porque Deus, ele é um Deus em missão. A missão não acabou ainda. Deus ainda continua fazendo a obra. E nós somos participantes dessa obra. Paulo não diz que nós somos co-participantes de Cristo. Nós somos participantes de uma obra, mas a gente quer fazer a obra de Deus. Tira a onda que faz a obra de Deus, mas não quer fazer a obra com Deus. E hoje, não existe. Existem duas formas das pessoas aceitarem Cristo hoje. A primeira, quando ela está no fundo do poço, não tem mais saída, está para morrer, está tudo arrasado, ela olha para Cristo e Cristo fala, vem, lança sobre mim, e dá aí o seu fardo pesado. E a outra forma é o diálogo. Que foi o que Jesus fez com quem? Você lembra? Quem Jesus ganhou no diálogo? A mulher samaritana. É necessário passar por Samaria. Preguei isso hoje na minha igreja. O que é necessário? Algumas coisas são necessárias. Mas o que é necessário para Deus? Jesus falou, necessário é passar por Samaria, necessário é estar junto com quem está perdido, com quem não tem mais esperança. Isso é necessário. Tem uma propaganda na televisão que o cara no aniversário de casamento compra um ferro elétrico para a esposa, né? Você já viu? É necessário o ferro elétrico? Né? Um aniversário de casamento, só um ferro na tua cabeça para tu aprender, né, que não se dá ferro elétrico em dia de aniversário de casamento. Entrega total é eis-me aqui. Mas o nosso eis-me aqui é assim, mas que não seja no dia da minha pós-graduação. Que não seja no dia da minha faculdade. Que não seja no dia. O nosso eis-me aqui tem ressalvas. Aí deixa de ser o quê? Entrega total. Envia-me a mim, menos sexta, que é o dia do futebol. Entrega total é você viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Acho fantástico as histórias do apóstolo São Paulo, que diz assim, o Espírito me enviou para tal lugar. O Espírito me enviou para tal lugar. Irmão, quando a igreja obedeceu o Espírito, ninguém segura a gente. O problema é que a gente está querendo seguir a mídia. O problema é que se o pastor Jair não tiver no debate, no rádio, ele não é homem de Deus. O Ministério de Louvor, se não gravar CD, não é homem de Deus. Tem que gravar e ainda tem que gravar lá na Mortal Kombat. Sabe onde é a Mortal Kombat? Pega as iniciais que você vai saber. O Evangelho é entrega total. O Evangelho é tempo integral. Para com esse negócio de vida secular. Isso não é igreja. Sabe por que ninguém acredita mais na igreja? Porque quem está lá na mídia está pregando uma igreja mentirosa, pastor. E eles acham que nós somos iguais. Eles acham que esta igreja que prega um evangelho puro, que não negocia salvação, que acha... Ninguém acredita, acha que a gente está tudo no mesmo balaio. Só que eu não estou. Quem não está, diga amém. Eu não estou. Eu ainda creio num evangelho que disse que as coisas não seriam fáceis. Eu creio num evangelho que me prometeu. Você já imaginou o apóstolo São Paulo chamando a gente? Venha, Jair, sofrer
comigo as aflições de um bom evangelista. Sofrer, Paulo, não dá para me chamar para outra coisa, não. Você sabe o que Deus falou sobre Paulo? Falou assim, importa que ele sofra por amor do meu nome. Quem quer esse evangelho, irmão? Ninguém. Isso aí não aparece na mídia. Pague o seu carnê aqui para aumentar o seu sofrimento. Está na hora da gente começar a repensar a igreja. Igreja, eu não estou dizendo para você que você tem que abandonar o seu emprego, sair da faculdade e ficar o dia inteiro aqui enchendo a paciência do pastor Jair. Eu só estou dizendo que você, a sua entrega tem que ser total na sua faculdade, no seu emprego, na sua casa, na sua vizinhança, no seu colégio. Aí a gente resolve muitos problemas da nossa vida. Ansiedades que nós fomos a psicólogos, a psiquiatras e não conseguimos resolver porque a verdadeira vida está em fazer a vontade de Deus. Eu não estou falando, como diz o grande, o Papa Francisco, ele disse que a Igreja Católica tem que seguir os ensinamentos de Jesus, porque senão ela vai virar uma ONG piedosa. Eu não estou dizendo que nós temos que ser uma ONG piedosa, de forma nenhuma, eu só estou querendo dizer que nós precisamos entender que a nossa vida, que os nossos bens, que o óleo, o azeite, o carro e tudo que eu tenho é do Senhor. É de Deus. Veio como fruto de oração. Eu creio nisso. Amém, amado? Seu marido está aí? Quem está com o marido aí? Levanta a mão. Olha para ele e fala, tu é fruto de oração, camarada. Porque só uma coisa de Deus para me suportar. Você fala para ela também, para não dizer que eu estou aqui pregando contra as mulheres. O bispo McAllister, ele escreveu um livro chamado O Fim de uma Era. Ele diz nesse livro que a igreja que mais cresce no Brasil, desesperadamente, você nem sabe. A igreja que mais cresce no Brasil, ela não tem um programa de rádio e nenhum programa de televisão. Ela cresce no corpo a corpo. Corpo a corpo. Não tem templos suntuosos, cresce no corpo a corpo. Cresce vivendo, cresce salgando, cresce iluminando. Vamos para o livro que você vai saber qual a igreja é. Não estou ganhando nada disso não. Algumas igrejas têm culto. Aí eu passo lá perto da nossa igreja, né? Tem dia que eu fico frustrado, pastor. Porque domingo a gente vê que não vem todo mundo, né? Aí a gente passa certo de determinadas igrejas. Segunda cheio, terça cheio, quarta cheio, quinta cheio, sexta cheio. Irmão, e lá não tem um mega som desse, é pandeiro, cara. Você sabe qual é o meu questionamento? Que tempo que essas pessoas têm para viver o Evangelho? Se só vivem dentro da igreja. Está na hora da gente começar a repensar. Está aí os encontros nos lares, né? Os núcleos. A igreja tem que estar andando, trabalhando. Você está todo dia na igreja. Nós estamos errando nisso. O texto, ele diz algumas coisas importantes. Eu vou compartilhar só a primeira para você. Já falamos. Não existe entrega total sem tempo para Deus. Você pode dizer amém? E sabe qual é o tempo que a gente tem para dar para Deus? Entrega total, a cola. Qual é o tempo que a gente tem para dar para Deus? Todo o tempo. Todo o tempo. Eu passei 30 anos num quartel. Sabe como é que eles me chamavam no quartel? Sabe? Pastor. Ei, pastor. Pastor. E ali eu aprendi que meu ministério estava ali. Uma vez eu entrei em crise, queria sair do ministério. Vou vir de tempo integral. Deus falou, seu ministério está aí. E ali eu tenho filhos na fé, pastores que passaram por ali, soldados, hoje são pastores. E que sabe o que eu entendi? Que o meu ministério estava ali.
né? Tinha até uma neurose, né? Que eu moro numa vila militar. Então eu saía fardado. Aí chegava lá, tinha sepultamento, eu voltava, passava fardado. Botava o paletó e a gravata, saía de paletó e gravata. Ia no sepultamento, voltava, botava farda. Passava, pensava que era o super-homem, né? Que muda na cabine, muda de roupa. Mas eu era um só. Uma pessoa só. Eu não poderia ter uma vida dupla. Porque eu escolhi servir a Jesus. E a vida que Ele me deu era em abundância. Dava para ser militar e dava para ser pastor. Não existe entrega total sem a gente abrir mão do que temos. Óleo, azeite, um bom animal, investir, pagar. Igreja. Eu ouvi isso uma vez, eu ri muito quando eu escutei isso. Você sabe aquele irmão que está desempregado, cara, que está em dificuldade? A igreja sabe, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe não, irmão? Tem que saber, não tem? Sabe quem está desempregado, irmão? Se não sabe, procura saber. Pastor, quem está desempregado é que eu estou com uma grana sobrando lá no banco, quero abençoar. O livro de Atos dos Apóstolos diz que a igreja era amada na comunidade porque ela atendia as pessoas nas suas necessidades. Segundo a necessidade de cada um. A gente, quando descobre que tem alguém desempregado, nem ora com ele. Eu não vou orar porque ele vai começar a chorar. Ele vai começar a falar que está desempregado. Aí eu estou com aquela graninha guardada lá, pastor. Meu coração vai ficar doendo. Eu nem quero orar com isso. Eu vi uma história uma vez que o pastor contando que o irmão... Contando. Não era um irmão... Tem um irmão que gosta de deitar, né, irmão? Tem irmão que é igual cachorro velho, deixar ele encosta. Mas não era. Você sabe que teu irmão é sincero, cara. Ele está desempregado, está passando dificuldade na casa dele. Tem filho, tem que pagar. Aí disse que o irmão compartilhou lá. Estava com a conta de luz atrasada. Com medo de cortarem a luz. Aí estava lá um irmão mais equilibrado, batistão, né? Batistão. Ó Senhor, abençoa o irmão. Que ele consiga pagar a conta, não sei com o que, né? Que ele consiga resolver o problema. E o irmão tem dinheiro, tá, irmão? Tem dinheiro. Ele não tem para dar dinheiro, mas ele pode ajudar o irmão, né? Ele não tem os 200 da conta, mas ele tem 100. Pô, irmão, toma 100, já é mais fácil você arrumar 100. Aí acabou. Amém. Aí depois vem aquele mais avivado. Sapatinho de fogo. Ah, o Senhor abençoa esse irmão que está. Ó, Senhor, coloca um anjo poderoso na rua dele para o carro da Light não ir lá, Senhor, cortar a luz dele. Queima aquele carro, Senhor. Quanta hipocrisia. Tem uma passagem na Bíblia que Deus dispensou a oração, sabe, né, pastor Jair? Ô, Moisés, por que você está orando, cara? Mete o pé no mar aí e vaza com esse povo. Às vezes a gente está lá com uma cara de piegas. Não, irmão, estou orando por você. Eu tenho 100 mil na conta, hein, cara. Meu irmão está lá, né? Latindo no quintal para economizar cachorro. E você está lá, com aquela postura, estou orando por você. Não, não é a oração que teu irmão quer, não, rapaz. Teu irmão quer que alguém te ajude. Alguém que ajude ele. Alguém que possa até falar para ele, tem um terreno para você capinar, né? Tem um trabalho que eu posso arrumar para você. Eu posso tentar te ajudar. Entrega total é isso. Você pode dizer amém? Eu sei que você não está gostando muito, mas não tem jeito. O nosso Deus se fez homem, habitou entre nós. Você crê nisso? Amém? Veio aqui nos servir. Eu gosto muito de imaginar Jesus, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, ajoelhado, lavando o pé dos outros. A gente tinha que se ajoelhar diante dele. Lá no reino dos céus, quando você vê alguém sentado num restaurante e alguém colocando algo, uma taça de vinho
uma garrafa, colocando, enchendo a taça dele. Quem você acha que é o mais importante? O que está na mesa ou o que está servindo? Aqui, quem é o mais importante? Fala. Quem é? O que está na mesa. Eu queria dizer que lá, na visão de Deus, sabe quem é o mais importante? Quem está servindo. Glória a Deus, irmão. Deus olha, pô, aquele ali é o meu. Esse é o meu. Entrega total é estar disposto a servir. Está disposto a abrir mão do que é seu. Porque foi assim que Deus fez. Jesus, Ele está dentro de tudo isso. Teve compaixão de nós. Toda vez que eu falar, você vai dizer amém. Teve compaixão de nós. Cuidou das nossas feridas. Pagou o preço dos nossos pecados. Garantiu a vida eterna. A vida eterna não é desse mundo, né? Mas ela começa nesse mundo. É aqui que a gente... Você já imaginou levar um ladrão, né? Lá para o céu, ele vai querer roubar o ouro do céu. Ele vai com a talhadeira pegar esse ouro aqui. Porque ele não conheceu. Ele não foi ensinado. Ele não aprendeu. Entrega total é isso. É viver única e exclusivamente para Deus. Encerrando, Padre Antônio Vieira morreu em 1637. Quantos anos você tinha nessa época, Jair? 1637. Ele, analisando a história do bom samaritano, ele disse o seguinte, que o mundo está dividido, está aqui dentro dessa história. Ele disse que o mundo está dividido o seguinte. Primeiro os ladrões. Depois os religiosos. E depois os samaritanos. Porque o ladrão, ele pensa assim, o que é seu é meu. Por isso que ele rouba as coisas. Quando o ladrão rouba, ele fala, perdeu. Eu ainda sou da época do mãos ao alto. Agora perdeu. O ladrão, ele pega o que é seu porque ele acha que o que é seu é dele. Foi isso que o ladrão fez com esse homem caído na estrada? Foi ou não foi? Pegou tudo dele, bateu nele, lesou ele. Os religiosos, eles pensam assim. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. Não é isso? O religioso pensa assim, o que é seu, o que é meu. Isso é problema seu. O problema é seu, meu é meu. Você tem as suas dores, eu tenho as minhas. Religioso. Se a gente tem essa visão, a gente tem que parar com isso, porque o problema do meu irmão é meu também. A Bíblia diz que eu tenho que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se sua unha está encravada, todo o corpo sofre. Se a igreja está sofrendo, se tem um irmão sofrendo, toda a igreja está sofrendo. Nós somos um corpo. E o samaritano? Agora você já aprendeu, hein? Ó, vou dizer, o primeiro, ladrão, o que é seu, é meu. Religioso, o que é seu, o que é meu. E o samaritano? O que é meu é seu, ô glória! O que é meu é seu. Se você precisar de mim, eu estou aí. Eu não tenho muita coisa para te dar, não, mas eu tenho um ouvido, eu tenho uma caneca de arroz, a gente racha. Você fica com a metade, eu fico com a outra. Nós estamos aqui para oferecer o que temos. Eu queria dizer para você, querido, para a igreja, primeiro para a igreja, depois eu vou falar para você que ainda não tem uma experiência de viver uma vida em abundância. Nós estamos queimados. As pessoas acham que nós queremos dinheiro. As pessoas dizem que o pastor vai para a igreja e dá dinheiro para o pastor. Ah, agora você virou bobão, está dando dinheiro para o pastor. Eles pensam que nós queremos, ou que nós somos os ladrões, sabe? Que queremos o que é deles. E que nós somos religiosos.
Quanta gente aparece nas nossas igrejas que estavam em determinados lugares que lá ninguém se preocupava com eles, procurava eles, porque lá é assim, o que é meu, o que é seu, é seu. Nós temos um projeto na nossa igreja, projeto BRT. A gente, a Prefeitura do Rio nos abençoou e colocou uma estação de BRT colada na minha igreja. Então, nós temos um projeto BRT, criamos um folheto, tá? O projeto é beba um café, receba a bênção e tenha um bom dia. BRT. Alguém já está copiando a ideia, estou gostando, estão botando água em BRTs aí, isso aí. Então o que acontece? A gente bota lá umas irmãs abençoadas, sai 5h30 da manhã, faz um café, montamos uma tenda e começamos a distribuir cafezinho para o pessoal que vai pegar o ônibus. E entregamos a palavra de Deus também. Quem já andou de BRT aqui, levanta a mão. Só? Aí a gente fez um folheto lá, porta fechando. Sabe o que é isso, né? Quem anda de BRT? Porta fechando, não é isso? A porta está fechando. E ali a gente colocou isso, que um dia a porta vai fechar e quem estiver de fora já é. Aí, pastor Jair, sabe o que acontece? Quando a gente começou a servir o cafezinho, foi na época de eleição. Aí algumas pessoas vinham, passavam... Ah, não, a política, eu não quero saber de política, não. Aí eu pedi para fazer um colete, BRT, né? Todo mundo bota o colete. Aí tinha alguns que passavam perto da gente e falavam, meu título não é do Rio, não. Meu título é lá do Nordeste. Aí o outro passava lá, isso é o que? É coisa do prefeito? Não, não é nada do prefeito. Outros vinham colocando já a mão no bolso para pagar o café. Não, irmão, tem que pagar não, esse aí já está pago. Está na conta de Jesus. Jesus já pagou. Esse café é bênção, quentinho. Aí sai tomando um cafezinho, todo feliz. Agora ele já vem, a gente nem precisa oferecer, já vem tomar o café. Para ônibus lá para tomar café. A gente serve café para todo mundo. Sabe qual foi o choque que eles tiveram, Silvestre? De saber que era 0,800. Que era de graça. Vocês estão dando café? Quem é o patrocinador? Não tem patrocinador não. A igreja compra o café, compra o copinho, o açúcar. As irmãs vêm para cá cedinho fazer o café. Porque eles não acreditam que a igreja hoje possa servir um cafezinho. E nós temos fruto na nossa igreja desse cafezinho, que já está na classe para se batizar. Café, irmão. Um café. Mas a visão que eles têm da gente não é uma visão de que nós vivemos uma entrega total. A visão que eles têm é essa. De que nós queremos o que é deles. Mas não é, nós queremos oferecer o que nós temos, vida em abundância, que só Jesus pode nos dar. Amém? Você foi abençoado? Amém, querido? Agora eu queria dizer para você que está aqui e ainda não conhece a entrega total. Só queria dizer uma coisa para você. Aí fora, você só vai conhecer alguém que te roube, te mate, né? E te destrua. Você sabe de quem eu estou falando? Roubar, matar e destruir. Aí fora, você só vai apanhar. Pô, quer dizer então que os crentes não apanham? Apanham. Só que tudo que bate no crente é na coraça da justiça, no capacete da salvação, no escudo da fé. Pode bater, cara. Quem está falando que depois que você se converte você não apanha, é mentiroso, porque tu apanha. Jesus falou isso. Quem está pregando que o evangelho, depois que vem para o evangelho, seus problemas acabaram, tem que ir para organizações Tabajara. Porque quando Jesus esteve aqui, ele falou assim, você quer me seguir? Vou dizer para você o que você tem que fazer. Primeiro, negue-se a si mesmo. Isso é fácil? Irmão, podia estar agora, né, vendo o meu Flusão lá que ganhou do Resende lá. Os outros fiquem quietos, por favor. Tirando o Botafogo. Pô, domingo de manhã, minha carne. Negar a si mesmo é a pior coisa que existe, rapaz. Negar a si mesmo é muito difícil. É muito difícil. Abrir mão de valores, abrir mão de desejos, de pecados, é muito difícil. Jesus falou, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Quebra essa sua vaidade, quebra esse orgulho.
tome sua cruz. Aí você está pronto para vir. Onde é que está a moleza aí? Onde é que está a moleza? Não vejo. Mas uma coisa eu vejo. É aqui que nós encontramos a verdadeira vida. A vida que rompe os umbrais da morte, que ultrapassa o cemitério e que desfruta plenamente e eternamente da presença do Senhor. Só em Cristo. Então, lá fora, querido, você pode ter certeza, faz um balanço da sua vida, você vai descobrir que lá fora você só foi roubado, você só apanhou e você quase morreu. Mas hoje eu quero dizer para você que você está numa igreja que crê numa entrega total. E num Deus que se entregou totalmente por você. Ele não mediu esforços. Ele não parou no meio da caminhada. Ele foi até o final. E quando chegou lá no finalzinho, ele olhou e falou: está consumado. A obra está feita. Se você quer sair desse estado, ofereça a Deus uma entrega total da sua vida. Lá fora só existe isso. Lá fora só há sofrimento. Lá fora só há mentira. Lá fora só há dor. Lá fora você perde em todas. E se você hoje quer viver uma vida em abundância, entregue sua vida totalmente a Deus. Não seja você apenas aquele que é socorrido, mas seja também aquele que um dia vai socorrer. Aquele que um dia vai oferecer a vida que Deus te deu. Amém? Eu quero orar com você. Quero orar com a igreja, quero orar com você que nos visita. E te convidar para viver uma vida abundante. E essa vida só Jesus pode dar. É uma vida de luta, de dificuldade, mas é uma vida de vitória. E a maior vitória foi conquistada na cruz do Calvário, na ressurreição de Jesus, que prometeu, e eu creio que eu estarei com Ele eternamente um dia. Quero orar com você. Senhor, diante da tua igreja, do teu povo, nos ajude a viver uma entrega total a Ti. Como igreja, queremos ver o teu reino expandido através das atitudes de Jesus refletidas e repetidas por nós. Por isso nós queremos colocar diante de Ti todo este povo que aqui está reunido nesta noite. E clamar a Ti que cada um seja um propagador, um cuidador do seu irmão. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu esteja abençoando aquelas pessoas que nos visitam hoje, que estão feridas pela vida, machucadas pela vida. Que elas possam viver uma entrega total a Ti. Que elas possam viver um tempo novo contigo. Uma vida em abundância contigo, uma paz que o mundo não entende, a partir de uma entrega total a Ti. Fazendo aquilo que Tu, Senhor, fizeste por nós, entregando Jesus Cristo. Por isso, Deus, nós estamos aqui nesta noite para dizer e te agradecer por ter falado conosco. E por entendermos que o que Tu queres de nós é a totalidade das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por estar aqui falando conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos? Amém. Alguém aqui hoje que não conhece Jesus, quer viver a vida integral diante de Jesus, só levantar a mão. Eu vou orar por você. Só fazer assim, estou aqui, não vou nem pedir para você vir aqui na frente. Eu entendi, pastor, eu entendi que eu só estou tomando coça. Mas eu quero mudar minha vida agora, entregando ela totalmente a Jesus. Só levantar a mão para mim. Deus já sabe quem é. Só fazer um sinal para mim. Você que está aqui hoje e quer um novo tempo com Deus. Não tem vergonha não, Jesus morreu na cruz, não teve vergonha. Disseram também que aquele paninho é coisa da igreja católica, ele estava nu, para vergonha. E a gente tem vergonha de dizer que quer Jesus. Você que está na igreja, mas sabe que a sua vida não tem sido uma vida de entrega total, eu quero orar por você também. Você pode levantar sua mão? Deus sabe, Deus sabe. Só Deus te abençoe, tá, querida? Deus abençoe sua vida. A sua atitude é importante, acredite nisso. Tá? Deus não violenta ninguém, Ele só age onde a gente autoriza. Mais alguém? Deus abençoe. Mais? 2? 3? 4? Eu vou orar pela sua vida agora. Eu creio na sua palavra. 5? Quem mais? Eu vou orar por essas 5 pessoas. Pai,
eu não conheço essas pessoas, mas tu conheces. E tu sabes profundamente o que tu falou com elas nessa noite. Mas a partir de hoje, Senhor, eu creio na vida em abundância. Eu creio na nova vida, na restauração, no perdão derramado na cruz do Calvário, no sangue que purifica, no sangue que restaura. Eu creio, Pai, na decisão dessas pessoas, porque elas não foram tocadas por homens, elas foram tocadas pelo Teu Espírito. Tu abençoa essas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus nos abençoe. Deus abençoe esta igreja, pastor Jair. Acredite nisso. A realização de um homem é a realização do outro. Você acredita nisso? Às vezes a gente quer tanto uma coisa na vida, quando compra, aquilo perde a graça, não é verdade? Quando a gente tem, perde a graça. Agora a gente vai chegando a um ponto que a gente começa a se realizar. Por exemplo, eu me realizo quando eu vejo o meu amigo se realizando. Aí a gente vai ficando velhinho, aí começa a se realizar com os filhos, né? Aí tudo é pro filho. Aí vem os netos, né? Aí a gente começa a se realizar com os netos. A vida da gente, acredite nisso, ela só tem alegria quando a gente realiza o outro. É quando a gente realiza o outro que a nossa vida passa a ter sentido. E é assim que tem que ser o Evangelho de Cristo. Deus te abençoe, querido. Obrigado, tá? Pela honra de estar aqui. Nós vamos agradecer a vida do servo do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos que falaste ao nosso coração, trouxeste aqui o Ricardo, nos abençoaste com essa lembrança, Senhor, de que a nossa vida está por completo em Ti. Que não há sentido de cogitar, nem mesmo, ó Deus, de pensar, imaginar qualquer parte de nós fora da integralidade da nossa entrega. Muito obrigado, Senhor, porque nós desejamos e recebemos como palavra Tua o desafio de não passarmos de largo, mas pararmos, nos envolvermos e sermos parte da Tua resposta para aqueles que estão em volta de nós. Dá-nos a bênção, Senhor, de nessa semana vivermos assim. Vivermos para a glória de Deus.